Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje teremos uma live fantástica aqui de um assunto bem conhecido de todo mundo, miopia. Vamos falar dos tratamentos, o que é que acontece com o paciente míope. E hoje é um prazer imenso, uma satisfação imensa para mim trazer essa convidada, que é doutora Ned Neves. Doutora Ned, eu vou sintetizar aqui muito rapidamente. Eu entrei na faculdade de medicina em 2003 e ela foi minha professora já em 2003, e eu tive o prazer e a satisfação imensa de me tornar monitor da disciplina que ela ministrava, que é ética médica e bioética. E eu brinco que eu não fui um monitor, eu brinco que eu fui um monitor vitalício de ética médica e bioética, porque eu entrei na monitoria, eu estava no terceiro semestre e concluí a monitoria no 12º semestre, né, que é no 6º ano de medicina. Então eu comecei a faculdade e terminei a faculdade na cadeira de ética médica como um pilar, e eu tenho muita sorte e sou muito grato à doutora Ned por ela ter me abraçado, né, na medicina. Já ela está online aí. E lembrando, pessoal, vocês podem fazer as perguntas, tá? Que a gente vai responder nos 15 minutos finais, a gente vai dedicar para isso, tá? Alguém aí é míope, não? Aldene e Samara são míopes, né? Legal, então essas lives aí vai ajudar vocês a entender um pouco mais o problema que vocês têm dia a dia aí, né? Aproveitar o tempo enquanto a doutora Ned conecta para falar para vocês que as lives elas serão repostadas também no canal do YouTube, né? Eu posto um vídeo novo toda terça-feira sobre conteúdo de oftalmologia voltado para pacientes, e é interessantíssimo porque a interação é boa, a gente consegue esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas que acontecem em consultório, e é bastante interessante. Então convido a todos a acessar o canal do YouTube, youtube.com/drvictorfranca. Se inscrevam lá também, né? Ou também pode acessar pelo site www.drvictorfranca.com.br, e por lá vocês conseguem também acessar. E já estamos aqui anotando as perguntas, tá, pessoal? Já chegaram algumas aí. A doutora Ned já está online. Vou convidá-la agora. Olá, professora! Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Um prazer imenso, uma honra gigantesca para mim ter a senhora aqui. A senhora me ouve bem? Ouço? Muito bem. Perfeito, perfeito, professora. Bom, hoje nós vamos falar então da miopia, né, doutora Ned? Antes de mais nada, eu gostaria que a senhora fizesse uma apresentação da senhora. Eu falei aqui que eu tive a sorte e a honra de ser monitor da disciplina de ética médica, que a senhora é minha professora, desde o início da faculdade, e a senhora me tolerou até o último semestre de faculdade. Lhe agradeço muito. Os conceitos éticos, né, na medicina é uma base, e para mim foi realmente um prazer imenso. A gente escreveu livros juntos, fomos para muitos congressos. Tenho vários artigos que eu escrevi junto com a senhora, então literalmente pegou na minha mão e, meu filho, vamos por aqui, que é por aqui que é o caminho certo, e lhe agradeço muito, professor. Obrigada, Vitor. Um aluno como você é sempre uma honra e é uma gratificação, sabe? Eu acho que o professor, ele fica muito gratificado quando vê os seus alunos fazerem sucesso e até superarem a você mesmo. Então, isso é o que eu sinto em relação a você e tantos outros colegas seus que sempre me gratificaram muito, né? Em relação à minha apresentação, eu sou médica, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fiz a especialidade aqui na área de oftalmologia, na época em que não havia tanta segmentação na oftalmologia. Então, a gente tinha uma formação geral e clínica e cirúrgica, colegas que só faziam a parte clínica. Eu sempre gostei da parte de segmento anterior, que hoje é que eu digo mais, fazendo a área de cirurgia refrativa e também a parte de oftalmopediatria e estrabismo. Mas a gente, para ser um médico profissional, fazer tudo, principalmente fazer o diagnóstico, porque a partir do diagnóstico é que é possível se estabelecer o tratamento, etc. Então, assim, o conhecimento do diagnóstico
diferencial para você poder promover uma melhor terapêutica, uma melhor condição e qualidade de vida do paciente, é super importante, porque você tem que ter uma visão geral, ampla. Então, eu acho assim, que a experiência nesse momento tem me ajudado muito. Sem dúvida, sem dúvida. E a senhora que não para, né? A senhora uma hora está num projeto, quando a gente acha que é aquele só, tem vários, né? Então, é um exemplo também nesse aspecto, inclusive, professora. Uhum. Bom, entrando diretamente na questão da miopia, agora que eu sei que a senhora é apaixonada, né? Pelo tema. Então, só para exemplificar para as pessoas que estão assistindo a gente, é aquele conceito bem básico, né, que a maioria das pessoas sabe, né, que o que é que a miopia gera no paciente? Basicamente, uma dificuldade para enxergar a distância, né? Quando a gente fala distância, não é uma distância de leitura, é aquela distância realmente ao longe, né, professor? E existem alguns tipos da miopia, né? A gente, geralmente, para simplificar, a gente fala muito da miopia axial. O que é a miopia axial para as pessoas leigas, né? Essa é aquela clássica, é um olho que é grande, a imagem ela é formada antes da retina, então o paciente fica tentando apertar os olhos para poder enxergar um pouco melhor, digamos assim, né? E aí tem várias formas da gente lidar com a miopia. Eu queria que a senhora aprofundasse um pouco mais, porque a senhora conhece muito mais que eu. Então, eu acho assim, importante para o público né? Como você já relatou, principalmente as crianças, às vezes os pais estão atentos para essas dificuldades, né? Quando os olhos, não. Então, assim, primeiramente, eu já vou assim, orientar pais, crianças para exame, independente de haver queixas, tá? Assim, a criança pode ter uma baixa de acuidade visual no olho só, que vai futuramente representar uma ambliopia, uma perda que depois de não ter havido estímulo na região cerebral correspondente, e aí aquele adulto pode não ter nunca mais nenhum tipo de tratamento. Então, assim, quando a miopia ela baixa a acuidade visual dos dois olhos, geralmente a criança refere, né? E isso é detectado ainda na infância. O míope tem aquelas características que você já falou, né? Ele não enxerga de longe ou vê borrado, né? As imagens ficam um pouco maiores. E aí existem vários tratamentos hoje, né? Mas é interessante a gente lembrar que muitos pacientes fecham o olhinho assim, ó, ou então o míope pega e aproxima muito, né? Eu já tive a oportunidade, assim, na época de estar no aniversário e ver uma criança que faz assim, eu falo, ó, essa criança é míope. E a mãe nunca tinha pensado, e é um diagnóstico numa festinha, não foi assim, uma questão de ir no consultório, né? E às vezes também essa miopia não vem sozinha, ela vem junto com o astigmatismo. E o astigmatismo já dá outras características que a gente chama de astenopia, os sinais de astenopia, às vezes um pouco de cefaleia, o olho inflama, fica irritado. Então, tudo isso tem que ser observado e os pais têm que ficar muito atentos. Geralmente, o adulto já é míope desde a infância. Então, assim, quando eu estou aqui normalmente repetindo essa questão das crianças, é por conta de que é quando é observado na infância, na pré-adolescência. E, às vezes, a criança vem acompanhando, vem fazendo exames periodicamente, e quando chega a uma determinada idade, começa a aparecer. Assim, a questão da classificação dos tipos de miopia, eu acho que é uma coisa meio digamos, enfadonha para quem não é da área, tem várias classificações. Então, no meu entender, a gente tem que orientar muito as famílias que têm crianças e os adultos, no sentido de ver quais são as possibilidades terapêuticas, né? Antigamente,
a gente só tinha a possibilidade de tratamento com uso de óculos. Hoje você tem mais de uma opção. Tem a possibilidade de óculos, né? E os óculos também, hoje tem muitos tipos de lentes de óculos que são mais finos, mais leves. Para criança tem tratamentos anti-risco, que são inquebráveis. Então, tem muitas questões que se pode trabalhar e que o óculos não se torne uma coisa assim estigmatizante para a criança. A criança possa usar, possa fazer esporte. Então, tem várias opções hoje que facilitam, em termos de que a tecnologia avançou muito. A outra possibilidade é o uso de lente de contato, né? Hoje também você tem uma infinidade de possibilidades de lentes de contato, né? Há lentes rígidas que permite a pessoa dormir com as lentes. Existem vários tratamentos hoje com o uso de lentes de contato para a cura da miopia, né? Que é a ortoceratologia. Já é uma parte específica. Estão, inclusive, chegando no Brasil opções recentes. Essa é uma coisa que já aconteceu no passado, depois entrou em desuso e agora está retomando essa possibilidade. Ou seja, o paciente dorme com a lente de contato e no dia seguinte ele tira e fica sem lente o dia todo e enxerga normal. Naturalmente, não é uma lente comum, é uma lente específica. Tem que fazer um tratamento. Às vezes, esse tratamento com essa lente, ela é um tratamento prolongado, em torno de 8 meses, 12 meses, e o tipo de lente vai mudando durante esse tratamento. Não é a mesma lente desde o início, tá? Então, assim, em linhas gerais, a possibilidade de lente de contato para melhorar a visão. Você está com a lente, melhora a visão, ou a acuidade visual. Tira a lente, piora. Aí tem a lente gelatinosa, rígida, etc. Já a ortoceratologia é diferente. Você dorme com a lente e depois, durante o dia de suas atividades, você fica sem a lente e enxerga, tá? A outra possibilidade é a cirurgia refrativa, que é um procedimento, é um laser, né? É um excimer laser, e ela funciona como se fosse uma queimadura, digamos, de pele, só que em vez de ser na pele, é na córnea. Exatamente essa parte central do olho, que fica mais à frente, como se a gente fala para o leigo, como se fosse aquela parte do vidro do relógio, isso é a córnea, né? Então, a possibilidade da cirurgia refrativa, até já vi que tem uma pergunta, depende dos exames a serem realizados. Você tem que ver a espessura da córnea. Você não pode ter uma córnea fina para poder realizar esse procedimento. Então, esse exame é a paquimetria, que vai fazer a medida da córnea. Você tem que ver a curvatura da córnea, a curvatura horizontal, a curvatura vertical. Você tem que avaliar a quantidade de células por milímetro quadrado, que é a microscopia, né? O da espessura, eu falei que é a paquimetria. A ceratometria é que vê as curvaturas da córnea, né? A curvatura, cada pessoa uma anatomia diferente. Então, existem parâmetros que a gente pode dizer, olha, você pode fazer a cirurgia, você não pode, né? E tem os parâmetros de graus também. Nesses parâmetros de graus, você tem bons resultados em graus menores. Acima de 10 graus, a probabilidade de bons resultados baixa muito. Tá? Um paciente com 6 graus, tendo uma córnea boa, uma córnea sã, sem nenhuma patologia, nenhuma doença, qualquer doença de córnea já é um impeditivo para fazer a cirurgia. Então, uma pessoa que tem uma córnea boa, se tiver uns 6 graus, a probabilidade dela ficar bem, segundo os estudos, é em torno de 98%. Naturalmente, a gente
prometer resultado. Eu sempre falo para meus alunos, pelo amor de Deus, não prometam resultado, que ninguém pode prometer resultado na área de saúde, não só os médicos, todos os profissionais de saúde. É que eu posso garantir que aquilo vai dar certo, né? Exato. Então, a cirurgia refrativa, o que a gente responde é isso. Se for um grau alto, acima de 9, 10 graus, isso baixa muito. Às vezes você também pode ter um resultado que não fique 100%, mas diminua a quantidade de dioptrias que usava antes, tá? Sim. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que eu operei e ela tinha um grau muito elevado e ela me relatou, que eu fiquei assim sensibilizada, que ela não conseguia, quando ia tomar banho, que era a hora que ela tirava os óculos, ela não conseguia enxergar a torneira do chuveiro. Então, para ela, só isso foi uma melhora da qualidade de vida. Ela, com os óculos, enxergava normal. Mas na hora que você vai tomar banho, ou quem gosta de esporte, vai na praia, vai mergulhar, vai na piscina, você já não enxerga nada, né? Meus pacientes que são míopes, altos míopes principalmente, eles já acordam tateando, assim, na mesinha do lado da cama, os óculos. Aí já levanta de óculos, né? Isso é uma rotina. E aí, se a pessoa viaja, perde os óculos, ou se viaja, perde a lente, já é um problema, né? E a hora que faz a cirurgia refrativa é uma libertação. Mas, infelizmente, não são todos os pacientes que podem realizar essa cirurgia, né? Por exemplo, eu já operei uma vez quem faz esporte é muito interessante o resultado, né? Eu operei um surfista, tá? E esse rapaz tinha muita dificuldade para surfar ou de óculos de lente, né? Uma vez a onda veio, botou na boca. Então, essas dificuldades no dia a dia, assim, a gente pode melhorar por conta da liberdade que a cirurgia oferece, tá? Sim. Uma vez também eu operei uma moça que ela era atleta da área náutica. Então, ela ficava o dia todo no mar, né? Inclusive, ela disputou muitos campeonatos mundiais. Então, para ela também foi uma libertação a questão da cirurgia, tá? Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês uns dados recentes que são preocupantes por conta da nossa, do estilo de vida das pessoas hoje, né? Então, assim, primeiro, a prevalência da miopia hoje no mundo, tá? Assim, a quantidade de míopes tem aumentado de forma exponencial. Nos países asiáticos, nós temos hoje muitas crianças com miopia. Tanto que eles estão usando uns recursos para que as crianças... Uma das causas é a aproximação do celular. E o tempo de exposição às telas. Quando eu falo telas, a gente fala celular, tablet, computador, TV. Então, esse tempo de exposição, pelo estilo de vida atual, é muito elevado. E aí, isso tem aumentado muito a miopia. E isso é grave. E no Brasil, temos poucos estudos ainda com esses dados. Esses estudos estão todos ainda muito na região da Ásia, porque é onde eles detectaram esse problema. Então, os dados no Brasil, poucos que temos, isso eu queria compartilhar com vocês, nós temos hoje, em 2014, é um dado já não tão recente, 68 milhões de míopes. É assim, imenso. E o que se calcula
que em 2050 metade da população brasileira será míope, tá? Ou seja, isso significa um aumento de 83% de miopia na população brasileira, tá? E aí, quais são essas pesquisas que estão hoje recentes? Primeiro, o prolongado período de leitura dessas telas que eu estou falando. E uma vida muito, que a gente chama indoor, dentro dos ambientes fechados, né? As grandes cidades, você não tem segurança, como antigamente as crianças brincavam na rua, corriam. Então, por conta da questão de violência, etc., todo mundo fica dentro de casa, na TV, no tablet, no celular hoje. E o celular, a distância que as pessoas usam é em torno de 15 centímetros. É aqui. Isso faz uma mudança, principalmente na criança, provocando um aumento da miopia. Então, é muito preocupante isso. Então, é uma alerta que eu gostaria de aproveitar para fazer aos pais, que o que está se orientando é o máximo de 3 horas por dia de exposição a telas. O total, né? E aí eu ouço relatos assim, que as pessoas passam 8, 10, 12 horas à frente das telas, né? Seja computador, TV. Então, assim, é o estilo de vida atual, tá? Que é o intensificado pela quarentena, né, professora? Piorou mais. Nesse período de quarentena, as crianças com aulas online, né, os adultos com home office, todo mundo usando computador, conferências, né? Piorou mais ainda. E outra orientação que tem sido também chamada a atenção é o tempo de exposição ao ar livre. Então, assim, os pais têm que tomar esse cuidado de, durante o dia, as crianças terem um tempo de pelo menos 1 hora diária de exposição ao sol, tá? Então, é outra questão. Nos países asiáticos, eles estão fazendo hoje construções de escolas com janelas mais amplas e espaços dentro da própria escola, com espaços ao ar livre, mesmo em aula, não só em esporte, tá? Eles possam ter essa exposição ao sol. Então, essas são algumas evidências comprovadas de diminuir o tempo de tela e aumentar a exposição ao sol para que a gente não tenha um crescimento da miopia, tá? Então, assim, isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Outro tratamento que é recente é o uso de um colírio, que ele já está fabricado. Antes a gente mesmo fazia uma espécie de uma mistura, mas já está sendo fabricado. Não se encontra em qualquer farmácia, só se compra em farmácias específicas. Então, esse colírio, ele pode ser usado em crianças que você está tratando a miopia e vê que a cada retorno essa miopia está aumentando muito. É uma miopia que não para de crescer. Então, você usando esse tratamento, naturalmente, que não é só usar o colírio, você tem que controlar esses outros exames que a gente falou ainda agora, que usa para fazer as cirurgias refrativas. Então, a gente controla isso no início do tratamento e aí os pais, diariamente, na hora de dormir, pingam uma gotinha em cada olho desse colírio. Ele, na concentração que é usada, que é uma concentração muito baixa, ele não causa efeito colateral. E aí ele pode ser usado durante um período e você prescreve e a criança não para de usar. E você vai acompanhando. Eu já aderi a esse tratamento, já tenho alguns pacientes usando e já observei que essa miopia que vinha assim, num pico de crescimento, ela tipo estabilizou. Ela começou a crescer menos. Tipo assim, às vezes em um ano era 1,5 grau a mais, e aí
passou a ser 0,25, uma coisa mais tranquila de você lidar. E aí não fica com aquele óculos que a gente chama de fundo de garrafa, né? Sim. E uma pergunta rápida, professora. A aderência dos pacientes a esse tratamento novo é aceitável? As crianças aceitam bem a medicação? Olha, eu sempre digo que as crianças, elas não têm autonomia, né? Sim. É o papo do poder. É o papo do poder. Então, o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar com os pais. Porque se os pais aderirem ao tratamento, a situação está salva, né? E Perfeito. como é que faz para os pais aderirem? Tá? Você tem que explicar tudo, tintim por tintim. Então, assim, a gente quando explica bem, orienta bem, tem os pais compreendendo o processo, porque eles tendo segurança que vai aumentar, tá vendo que está aumentando, querem alguma coisa que pare de aumentar. Então, assim, isso é o que nós temos hoje de novo e com muitos trabalhos científicos comprovando já esses resultados, né? E esse tratamento já está aprovado no Brasil, tanto pela Anvisa, como também pelos conselhos de medicina, né? Já tem vários conselhos que já aprovaram, a Câmara Técnica de Oftalmologia do Conselho Federal de Medicina já aprovou, então a gente pode usar. Não é uma coisa que está ainda sendo experimental. Então, assim, vale muito a pena. Eu estou muito entusiasmada, tanto com esse tratamento como a ortoceratologia. Mas, se você estender para uma grande população, a ortoceratologia ela não é muito ampla, porque ela é cara, infelizmente. Né? É um tratamento que não é tão novo, mas que hoje é mais eficaz do que já foi. Então, por isso a aderência hoje é maior. E o colírio é barato. Tá? Então, Sim. você tem... mas você não está curando. Você só está evitando o crescimento. E a ortoceratologia não. É um tratamento mesmo. Mas é caro. Então, se você, por exemplo, pensar na China, você não tem como fazer ortoceratologia para todos. Aí o colírio é eficaz. Né? Então, assim, Sim. é interessante, em termos de saúde pública, a gente pensar nisso também. Se é uma coisa que é viável o paciente comprar e usar. Porque se for um custo elevado, nem todo mundo vai ter acesso, não vai ser acessível a todos, né? Entendeu? Sim. Eu queria ainda comentar uma questão que eu ouço muito, é a questão da iluminação na hora da leitura, né? Sim. As pessoas não têm o cuidado de ter uma boa iluminação, uma iluminação que seja focada no objeto de leitura, seja de livros, seja de telas, né? Então, o que eu vejo muitos pacientes relatarem é que quando vão usar o computador, tablet, apaga a luz. Porque se eu não preciso de luz, porque aí aumenta o contraste, tá? Porque ficando escuro, porque o computador tem luz, eles me dizem, não preciso. Só que esses raios, eles são maléficos à retina. Então, quando você tem uma luz, né, você pode estar com o computador com luz, e as luzes que vêm daqui, elas quebram mais esses malefícios. Então, assim, outra questão importante é a questão da iluminação. Tem que ser adequada, né? Eu não falei, mas outra coisa importante também são os videogames. Eu esqueci. Tema sensível esse. É outra brincadeira que a meninada gosta muito. Adulto também, né? Hoje, às vezes, o pai... Eu estou atendendo, né? A criança e o pai fala, não é para ficar tanto no celular. E o pai está ali no celular, entendeu? No videogame. E os adultos trabalhando, né? Às vezes eu atendo a pessoa que fala assim, eu trabalho o dia inteiro no computador. Aí como é que eu vou dizer? Não pode.
né? Sim, mas eu vou me mandar embora, né? Quer dizer, é a questão dos nossos tempos. Tá? Então, assim, eu acho que não tem volta essa questão do uso das telas. Tá? Agora, quem puder controlar, pelo menos nas crianças, eu acho que vale muito a pena. Né? Assim, fiz um resumão, não sei, mas aí eu acho... sabe outra coisa que eu esqueci, que eu acho importante? A questão da hereditariedade. Sim, então, a miopia existe. Pais míopes, mesmo que seja só um, tá? É importante fazerem a avaliação da criança, mesmo que ela não tenha queixa, porque a probabilidade de herdar é elevada. Então, também é importante esse aspecto da hereditariedade. Olha, meu pai era míope, minha mãe não. E eles tiveram 5 filhos. Eu tenho 4 irmãos. Todos míopes, minha mãe não era míope. Né? É o peso da hereditariedade, né? Forte, exatamente. Né? Interessante. Então, é mais ou menos isso. Lembrando que a miopia não corrigida, ela leva a cegueira. Não é brincadeira. Sim. Né? Entendeu? Sim. Então, assim, o adulto, ele procura. Tá? Antigamente, eu via muita rejeição com óculos. E hoje, se você tiver rejeição ao óculos, você tem outras opções. E também hoje, os óculos são menos rejeitados, porque você hoje tem o óculos como acessório. Não tanto quanto antigamente, que era a questão de um óculos ser uma coisa feia. Era uma prótese, era uma órtese. Hoje não. Eu mesmo adoro óculos. A minha esposa, a minha esposa ela é doida para usar óculos, ela não tem nada, professora, ela é plana, ela não tem absolutamente nada. Aí eu brinco com ela, quando chegar a presbiopia, ela vai usar, né? Eu queria fazer um comentário também, professora, ainda no gancho do que a senhora falou, né? É interessante porque essas crianças, né, míopes, por exemplo, da minha geração, que hoje se tornaram adultos já próximos dos 40 anos, a gente vai apresentar uma presbiopia, né? Querendo ou não, a presbiopia vai trazer uma dificuldade para perto e as pessoas tendem a afastar. O míope, ele, por um tempo maior, ele até se beneficia, né? Porque ele continua enxergando uma distância relativamente confortável, né? Então não afasta tanto. Geralmente tira os óculos, né? Como a senhora falou no início. Tira os óculos para ver melhor, né? De qualquer maneira, é mais um momento que a gente tem também uma certa dificuldade para abordar os pacientes, porque eventualmente é aquele perfil de paciente que ele não tolera ou ele não quer ficar tirando e colocando óculos o tempo inteiro. A gente passa a usar um óculos com lentes multifocais, né? É aquele famoso óculos, né, que deixa buraco no chão, o chão enladeirado, o pessoal se sente tonto. Eu já vi paciente falar, não, doutor, parece que eu fico bêbado, eu boto o óculos e é como se eu tivesse bebido todas. Né? Então, é importante ressaltar que esse tipo de lente dos óculos, para esses pacientes míopes, eventualmente tem uma certa dificuldade inicial maior do que quem não é míope, mas se chega, na grande maioria das vezes, a uma boa adaptação, né? Olha, a lente multifocal, para o primeiro multifocal, é sempre o mais difícil para os pacientes. Sim. E é como você falou, o míope, ele enxerga muito bem de perto. Tanto que eu já li um estudo que muitos artesãos são míopes. Porque aí, Sim. como enxerga bem de perto, desenvolve atividades pequenas, né, que são mais fáceis para quem não é míope, é mais difícil. E aí, exatamente nessa faixa, né, que vai chegando nos 40, 39, 40, isso também não é igual em todos os estados. Nos estados com mais sol, como aqui e mais para cima, isso é precoce. Então, às vezes, no sul, você vai ter isso com 42, 45, e aqui, às vezes, com 38, né? Então, o que acontece? Aí vai depender de que tipo de atividade o paciente desenvolve. Então, o multifocal, você não pode, né? Na hora eu falo isso nas aulas, simplesmente aqui, você precisa de óculos multifocal. Então, você tem que ver de acordo com a atividade do paciente, certo?
Uma vez eu prescrevi um óculos para um paciente que trabalhava numa fábrica e o trabalho dele era ler os reloginhos numa altura que aí, com o multifocal, ele não conseguia enxergar, porque estava totalmente desparelhado, porque o multifocal, o grau de longe está centralizado e depois vai aumentando para baixo. Eu tenho um paciente que é míope e ele usa o óculos pequenininho, igual do João, ou menor, e aí quando ele vai ler, ele olha por baixo dos óculos assim, ó, sabe? É pequenininho só, é como se fosse um óculos de criança. Então, assim, ele se adaptou bem nessa condição. Então, cada pessoa tem um estilo, né, próprio. Tem Sim. pessoas que gostam de ler deitados, ou ver televisão deitados, e aí desfoca completamente o multifocal. Né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Quer dizer, sempre a gente tem que ver qual é o estilo de vida, qual é o tipo de atividade. Por exemplo, um professor ou um aluno não pode usar óculos monofocal, que seja ou só para longe ou só para perto. O cara está assistindo aula, aí olha para longe, ele põe o óculos, fica nisso o tempo todo. Não tem condição, né? Tem os pacientes que falam assim, ó, eu só quero para perto. Mas você é professor? Então não vai dar certo. Ah, mas eu quero. Ok. Aí a gente passa, só para perto. Daqui a 3 semanas volta, ó, pode passar o multifocal, eu vou querer, entendeu? Mais ou menos porque assim, precisa... prática, não funcionou, entendeu? Isso é bastante complexo, né? Porque não é como a senhora sempre falava nas aulas de ética quando eu era aluno, né? Não era nem quando eu era já monitor, mas quando eu era aluno, a senhora falava, eu sou oftalmologista, eu não recebo 2 olhinhos na pessoa, não recebo 2 olhinhos e vou resolver o problema dos olhinhos, eu recebo uma pessoa, né? Então a medicina é vasta e é interessante por isso também. A gente tem que adequar o que a gente encontra, o que a gente faz no consultório para o que aquele paciente desenvolve na vida dele, né? Sim, sim. Eu sempre falei isso, até hoje eu falo. Ó, na minha sala, 2 olhinhos e uma bandeja, né? Sim. Assim, o nefro não recebe o rinzinho e aí por diante. Exatamente. É um todo que tem que ser avaliado, né? Um paciente idoso é diferente de uma criança, um paciente que está em plena atividade. Às vezes você está tratando um paciente que está aposentado, então até a visão dele não é forçada tanto, diferente de uma pessoa que está numa atividade intensa de leitura. Eu tenho paciente que está fazendo doutorado e passa o dia inteiro estudando, então tem que ter realmente um óculos muito preciso, né? E tem que ser, de repente, uso contínuo. E outros não, você vai usar só quando você for não sei aonde e tal, entendeu? Dependendo dessa atividade. Uma coisa bem interessante também do aspecto da miopia é essa curva, né, que ela faz na infância. Agora, claro, como a senhora falou, já tem mudado muito isso por conta dos novos hábitos de vida das pessoas, mas se a gente for olhar a história, digamos assim, natural da miopia, ela tende a ter uma incidência menor nas crianças, né? Aí na idade dos 30, 40 anos atinge um máximo, né? Depois estabiliza e volta a crescer com mais idade, né? Uma coisa que... Pois não. Antigamente se achava muito que havia estabilidade. Hoje, né, os novos conceitos, o ser humano vive em permanente mutação. Né? Sim, então, assim, antigamente era dito como conceito que a miopia crescia a um ponto, depois ficava estável. Hoje você vê que isso não é possível, não é assim. Porque a nossa renovação de células é contínua, é permanente. Então, você é outro, né? Daqui a 2 anos você é outro, porque mudou tudo. Né? Você tem a mesma carga genética,
mudou tudo também, porque a gente vai envelhecendo, então também vai mudando as características, né? Mas Sim. você não pode garantir estabilidade. Como assim? Né? Esse conceito é um conceito antigo de estabilidade. Então, você não pode dizer, chegou 18 anos, ou chegou 20 anos, ou 40, ficou estável. Não tem mais isso. Tá? Sim. Então, é aí. E na idade um pouco mais avançada, tende a surgir um outro problema, né, na maioria das pessoas, que é a tal da catarata. E a catarata, a maior parte delas... Como? Aí é a sua área. Eu sou suspeito, eu adoro catarata. Então a catarata termina também miopizando, né? Então às vezes é comum a gente receber em consultório paciente de meia idade, com 60, 65 anos, e fala, doutor, eu estou enxergando melhor quando eu tiro os óculos do que quando eu fico com os meus óculos, que eu já estou acostumado, inclusive multifocal. E aí quando a gente examina, identifica lá a catarata, e fala, está acontecendo isso porque a catarata, entre aspas, nesse aspecto está te ajudando, né? Não está piorando sua visão ainda de uma forma que te prejudica, então não tem ainda a necessidade de operar em algumas das vezes, mas já está te mostrando que ela está chegando, né? Voltando aí a miopizar um pouco mais, às vezes no paciente que nem míope era, né? Clinicamente. Isso é um conceito difícil que o paciente tem dificuldade de compreender. Como que a catarata me faz míope? Eu não era Sim. míope, né? Exato. E aí a gente tem que traduzir ao máximo. Exatamente. E tipo, assim, pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum acima dos 60, 65 anos, né? Sim. Professora, o tempo voa. Infelizmente a gente está chegando nos minutos finais, nos 15 minutos finais, que eu sempre... voa, né? Não, a senhora tem muito ainda para falar para a gente. Infelizmente o Instagram derruba a gente. Mas temos 15 minutos que eu sempre prometo ao pessoal que podem mandar as perguntas que a gente vai respondendo, né? Algumas a senhora já respondeu. Nós vamos fazer outras agora, né? Tem alguns comentários também que o pessoal fez. E aí eu vou ler para a senhora e aí a senhora nos dá o prazer de responder. Eu sou bom. Ave Maria, aí é uma enciclopédia, a senhora é um tratado de medicina, nem só de oftalmologia. Catita pergunta, doutora Nédio, uma vez feita a cirurgia refrativa, tem risco de voltar a aumentar o grau? É o que eu digo, sempre há risco, para tudo. Você não pode garantir. Aí é uma questão estatística, tá? Uhum. Dentro daqueles parâmetros considerados padrão ouro, por exemplo, a gente tem uma possibilidade. Eu tenho muitos pacientes que eu já operei há mais de 10 anos, mais de 15 anos, e eles só vêm porque são cuidadosos, são conscientes, devem vir, e chegam lá e falam, tô ótimo, não tô sentindo nada, eu só vim porque a senhora sempre fala que tem que vir. Que vem assim, tipo ano e ano, às vezes até demoram mais. Sim. E estão muito bem, tá? Sim. Mas nem todos são assim. A maioria absoluta não tem nenhum retorno, tá? Mas não quer dizer que não exista. Dentro da literatura, há muito caso recidivo. Vai depender também do tipo, porque a cirurgia refrativa tem várias técnicas, não é só uma, né? Que aqui já não vai dar pra gente conversar sobre as diversas técnicas, tá? Sim. Tem uma outra, Aldênia, quem tem miopia e ceratocone pode fazer uso de lente intraocular? Essa eu respondo, professora, e depois eu passo para a senhora. Sim, é possível, né? Tanto quem tem a miopia e quem tem o ceratocone podem fazer a cirurgia para remoção da catarata e colocar uma lente intraocular, é possível. Hoje, com as fórmulas que a gente usa para cálculo da lente, isso se tornou um pouco mais seguro. O detalhe aí é a questão do ceratocone, né? Eu fiz uma live com a doutora Karine, que é lá de Itabuna, que é corneóloga também, né? Então a gente conversou um pouco sobre ceratocone, e o ceratocone torna o cálculo da lente intraocular um pouco menos previsível do que a maioria das pessoas, né? Então é uma cirurgia que a gente considera como desafiadora. Na grande maioria das vezes o cálculo bate com um grau de melhora para o paciente, mas como a doutora Ned ressalta aqui, a gente nunca na medicina pode prometer algum resultado. Não, vai operar e vai ficar ótimo como se nada tivesse acontecido.
Se isso fosse uma verdade, a gente faria isso assim que a gente diagnosticasse o ceratocone e resolvia o problema do ceratocone e a pessoa ficava bem. Então, o ceratocone é um caso desafiador. Se faz cirurgia de catarata em paciente com ceratocone? Sim, se faz. Mas a gente tem que ponderar tudo e o paciente tem que estar ciente dessas variações que podem ocorrer, por melhor que seja o médico e por melhor que seja a técnica que ele utilize. Se quiser complementar alguma coisa, doutora, pode ir à vontade. Já falou tudo. O ceratocone é uma patologia, né, que não vai dar para a gente conversar, mas hoje já também tem diversas possibilidades terapêuticas a depender do nível desse ceratocone, né, os mais iniciais até o mais avançado, que chega à possibilidade de transplante de córnea. Sempre eu procuro adotar, tá, os tratamentos menos invasivos, menos agressivos, porque eu penso que esses devem ser a última opção, tá? Sim. Para complementar um pouquinho. Como a gente fala, né? A gente vai escalonando, a gente tenta um mais simples, mais fácil, que o paciente se adapte melhor. Se aquilo surtir efeito, a gente para ali. Exatamente. Perfeito. Amor por bichos. Quem tem ceratocônio pode usar esse colírio? Que a senhora falou mais cedo para a correção da miopia? Não. Esse colírio é específico para tentar não permitir o avanço da miopia nas crianças, tá? No adulto você já não tem assim uma casuística que possa dizer, porque teoricamente ele já estaria no nível que tinha que chegar. Mas esse tratamento é muito importante porque ele permite que não avance tanto. Às vezes uma criança que ia chegar na fase adulta com 8, 9 graus, de repente chega com 3. É jogo, é vantagem, né? Então é por aí. Sim, perfeito. Agora outras perguntas que chegaram aqui pra gente. Pode ser diagnosticada a miopia precocemente? Se sim, quais os sintomas? E se tem idade limite para fazer a cirurgia? Os sintomas a gente já falou, né? Sim. Acho que a gente não deve repetir por causa do tempo, né? Olha, não é permitido legalmente fazer a cirurgia antes dos 18 anos, tá? Então, na criança não se faz, de hipótese nenhuma. Mas existem exceções. Tem aí, nessas exceções, por exemplo, eu já vi casos de criança que foi operada de um olho porque tinha alta miopia para prevenir a ambliopia, que é essa situação que a gente falou antes de ter uma perda de visão. Então, assim, definitiva, né? Existem, mas não é o comum. O comum é que seja feita a partir dos 18 anos, né? Então, e a partir daqueles parâmetros que a gente já falou que tem que ser só depois dos exames realizados é possível se dizer se vai poder fazer a cirurgia ou não. Tá? Perfeito. Duas perguntas que a gente também já respondeu aqui. O tratamento é apenas cirúrgico? Não, pelo contrário, o tratamento cirúrgico geralmente é o último, né? Ou em situações muito específicas, às vezes um piloto de avião que precisa, né, botar aquela visão 20/20 que a gente fala, a visão perfeita, entre aspas, e aí talvez seja necessário. Desculpa, hoje a gente também deixa muito a critério. Aqui é o leque de opções. Você Sim. pode fazer isso. Então, assim, existe essa possibilidade. Sim. Então, perguntaram aqui também se é uma doença genética. Tem um componente, né, de hereditariedade aí. O míope necessariamente terá o avanço progressivo do grau? Necessariamente? Geralmente sim, porque o míope, né, que a gente não falou na questão anatômica, já é um olho que tem o diâmetro antero-posterior maior. E é por isso que leva a miopia. Se a criança vai crescer, esse olho vai crescer junto. Então, teoricamente, essa miopia vai aumentar. É por isso a preocupação que
nós temos com as crianças. Sim, começar desde cedo, inclusive, né, a avaliação oftalmológica, porque, como a senhora até falou mais cedo, o adulto, ele percebe, ele sente uma dor de cabeça, ele vê o olho vermelho, ele sente algum desconforto, ele, poxa, eu preciso ir no oftalmologista. Mas a criança não, ela está brincando ali, correndo para lá e para cá, ou no tablet, ou no celular, e um olhinho dela tá com a visão mais baixa, ou então os dois estão com a visão mais baixa, e ela simplesmente, para ela é normal, ela não vai sinalizar aquilo ali, né? E se os pais não estiverem atentos, a gente perde tempo no diagnóstico e no tratamento, né? Exatamente. Perfeito. Bom, professora, aqui se encerraram as perguntas. Tem alguns comentários que fizeram aqui. Flavinha Neves, sou fã dos dois, sou fã dela também. E do grande Almir também, de ambos. Pablo Cirino, que foi... Não entendi, desculpe, professora. Não conheço essa figura. Pablo Cirino, meu colega de turma, grande dermatologista, botou doutor Vitor, grande pessoa, médico oftalmologista. Obrigado, mas aí é muito suspeito, viu, nobre Pablo? Obrigado. JP Firmo, doutor Vitor, sou seu fã, muito obrigado. Também suspeito, João. Ieda, excelente live. Parabéns, doutor Vitor e doutora Ned. Eu tenho que enobrecer aqui que a live está excelente por causa da doutora Ned. Ela é fantástica. Eu não me canso de repetir, professora. A senhora é uma grande referência para mim. Nunca vi médicos tão didáticos. Me ajudaram muito. Josilene Andrade. Obrigado, Josilene. Eu acho que o objetivo foi alcançado, então, né, doutora? Com certeza. Graças a Deus. Aprendi isso com a senhora também. Então, se essa é minha didática, se estão dizendo isso, eu aprendi com a senhora desde os tempos de ética médica. Alexandre, obrigado pela excelente explicação, doutora Ned. Tem mais uma aqui. Tem que ficar mais tempo, Débora Santos falou, doutora. Informações muito importantes, parabéns. Samara Corrêa, arrasaram os dois. Bom, muito obrigado, pessoal, a todos que vieram aqui na live, em especial a doutora Ned, que é, como eu falei, né, ela é uma pessoa que é dedicada à medicina de uma forma absurda, ela se dedica muito, faz muita coisa ao mesmo tempo. Cleide, um abraço, Cleide. Cleide é uma colega lá do IOA, lá de Alagoinhas. Obrigado, Cleide, pela presença. Então, doutora, vou abrir esses minutos finais aqui que a gente tem para a senhora falar, né, e nos brindar com mais coisa boa aí. Eu só tenho a agradecer, né? Eu sou muito grata por você ser o aluno que você foi e o profissional que se tornou. E aproveito para dar um abraço aos alunos todos que foram seus colegas e de outras turmas, né? Eu já dei aula na UFBA, na Baiana, e atualmente estou na FACS. E graças a Deus continuo com o mesmo entusiasmo. Sempre a gente encontra pessoas maravilhosas e que nos trazem grandes ensinamentos, além de nos estimularem a estudar mais e a aprender mais, né? Porque o grande aprendizado é com os outros, né? E esse aprendizado não obrigatoriamente é com pessoas mais velhas, a gente aprende muito com os mais novos, né? Inclusive você passa a ver com os olhos deles o mundo, então isso aqui faz um crescimento fantástico. Eu só tenho a agradecer a todos os meus ex-alunos e as pessoas hoje que assistiram, né? Espero que eu tenha tido a oportunidade de ajudá-los. E se precisarem, estamos à disposição nesse objetivo, ok? Perfeito. Um grande abraço, uma boa noite, muito obrigada mais uma vez. Boa noite, professora. Só mais uma coisa, aproveitar que a senhora é sempre tão solícita, tão disposta. Quem quiser encontrar a senhora, pode acessar o site da clínica Soft. Soft Clínica, né, professora? Isso. Ou é Clínica Soft, eu sempre confundo. Tudo faz. Pronto. É só digitar lá no Google que já vai achar. A doutora Ned é minha oftalmologista, inclusive. Foi minha oftalmologista, né? Quando eu ainda era estudante e tal. Então, doutora, muito obrigado mais uma vez. Me sinto muito honrado. Perguntaram aqui se a live vai ficar salva. Vai ficar salva tanto aqui no Instagram quanto lá no canal do YouTube também.
No canal do YouTube tem uma programação, então deve ser daqui a umas 2 ou 3 semanas, né? Pelo site www.drvictorfranca.com.br é possível acessar também o canal do YouTube. E no Instagram já vou colocar agora. Assim que acabar a live já vai estar lá disponível. E foi um prazer imenso, doutora. Muito obrigado mais uma vez. Como sempre, a senhora sempre pegando a minha mão desde 2003. Abraço aí pra Mara também. Valeu, Mara. Mando sim, um beijo. Lembranças a todos aí. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado.